Graça e paz. Este é mais um UEMESP Podcast, a edição de número 34 das nossas entrevistas aqui na sede dos Metroviários de Cristo, na estação Praça da Árvore do Metrô, bairro da Saúde, São Paulo, capital, Brasil. Seja muito bem-vindo a mais este momento doce, momento de descontração, momento em que histórias de pessoas são aqui afloradas e nós vamos ouvir coisas maravilhosas de pessoas que têm vindo aqui contar aquilo que Deus tem escrito através da vida dessas pessoas. Já está no nosso estúdio o entrevistado desta ocasião, o pastor e presidente da Abençoados Motoclube, o pastor Marcos Vicente. Seja muito bem-vindo, pastor. Dê a sua saudação para nós, por favor. Fábio, querido, uma alegria estar com você nessa oportunidade. Já temos um relacionamento através das WhatsApp, de alguma forma, e hoje podemos estar presencialmente. Uma alegria para mim. Uma honra conhecer o senhor, uma alegria. Obrigado, Nicolas. Isso, Nicolas. O Nicolas obrigado, aqui filho. na nossa técnica, suporte. O Nicolas é o cara. Então, obrigado por essa oportunidade. E, puxa, que bacana poder falar com vocês, poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho desse ministério que Deus nos tem dado. Que você seja abençoado através desse podcast. Deus abençoe e tamo junto, hein? Tamo junto. Tem muita coisa para contar, pessoal. Já aproveita e passa o seu compartilha. Não é monetizado. A gente quer que essas histórias cheguem ao maior número de pessoas possível. Você de motoclube, você que gosta e quer saber mais sobre pessoas que saem pelas estradas, que rendem os seus capacetes ali e falam de um amor que é sobre todos, o amor de Deus. Pastor Marcos, eu vou dar rápidos recados aqui e Sim, lascar senhor. a entrevista, hein? Bora Pessoal, acelerar. Vou dar aqui então os rápidos recados aqui. Você, associado dos Metroviários de Cristo, por favor, se envolva, porque nós temos no dia 4 de novembro a nossa chamada para a Assembleia Geral Ordinária. Dia 4 de novembro, sexta-feira, aqui na sede dos Metroviários de Cristo, haverá a nossa Assembleia Geral Ordinária, que vai tratar da próxima diretoria dos Metroviários. Você que é associado, deseja participar da diretoria, deseja contribuir, chegar mais perto, procure-nos para que essa próxima chapa seja uma bênção. E o ano de 2023, 2024 e até Jesus voltar, seja uma bênção. Então, após a Assembleia, teremos o nosso amado culto ao Senhor, culto de louvor e adoração a Deus. Mais um recadinho que eu tenho a dar é sobre a nossa... O pessoal gosta de confraternizar, né? Sim. Confraternizar. Crente gosta de festa. E por isso nós vamos fazer na nossa área de lazer lá do metrô no dia 3 de dezembro. Põe na agenda aí. 3 de dezembro, um sábado, você e sua família. Nos avise para que você seja... Nós queremos colocar um tapete vermelho para você e servir você muito bem nesse dia de confraternização dos Metroviários de Cristo na área de lazer do Jabaquara, dia 3 de dezembro, sábado. Eu acho que... os brindes. Pessoal, o brinde de final de ano, aquele brinde que nós falamos para você associado. Muito obrigado. Nós já estamos providenciando aquele brinde gostoso também para que você saiba que nós somos muito gratos por você sustentar esta obra através da sua contribuição. Tá bom? Vamos para a entrevista, pastor? Sim. É um grande prazer recebê-lo aqui, pastor. É um grande prazer. Eu orei a Deus e Deus foi confirmando as coisas de uma forma muito especial, muito carinhosa. Eu fiquei muito ansioso. Fazia tempo, eu falei para o Nicolas, eu estou muito ansioso por essa entrevista. Eu estava em casa, eu falei, Jesus, o que o senhor vai fazer? Eu olhava aquelas fotos do motoclube Abençoados, eu falava, Senhor, que coisa linda!
O senhor pode se apresentar para nós, para que o pessoal conheça primeiramente o senhor. Antes do senhor falar tudo que Deus tem feito, queremos saber quem é Marcos Vicente. Muito bem. Eu costumo brincar e uso uma expressão: o bagulho é doido. Jesus é maravilhoso. Bom, primeiramente, boa noite. Eu sou o Marcos Vicente. Estou mostrando quem eu sou, falando quem eu sou. Sim. Desde que eu me conheço por gente, a gente vem de uma família católico espírita. Fomos criados nisso. Uhum. E eu perdi meu pai com 12 anos de idade. Isso foi um momento muito crucial na minha vida. Porque eu era o filho mais velho, o Fábio, Sim. e eu tinha outros 3 irmãos menores do que eu. Eu era o filho mais velho. Naquela época, as mulheres, né, as mulheres não estavam inseridas no mercado de trabalho. Uhum. Então eu faço questão de falar isso, porque isso marcou quem eu sou. Uhum. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu fui criado num ambiente em que eu não tinha oportunidade de errar. Certo. Eu não tinha a figura paterna para caso eu errasse. Não, vem cá, filhão. Então eu tive que correr sempre dentro de uma margem sem erro. O senhor era o filho mais velho. Eu era o filho mais velho. Isso me fez uma pessoa muito que procura sempre correr pelo certo. Porque eu não tinha margem, eu não tinha área de escape. Uhum. Então eu fui crescendo nesse ambiente. Sim. Né? E eu não era cristão, como eu disse, mas eu agradeço a Deus, porque quando eu olho para a minha trajetória de vida, Sim. eu tenho plena certeza que Deus conduziu a minha vida. Uhum. E próximo dos 20 anos, e naquela época, estou me apresentando, tá bom? Certo, é o que nós queremos conhecer. Né? E naquela época, nós trabalhávamos desde cedo. Aos Sim. 12 anos, eu comecei a trabalhar com carteira registrada. Com 12. Com 12 anos, meu primeiro emprego. Eu Uhum. era office boy. Eu também, com 13 e office boy. E naquela época, na minha época, o juizado de menor tinha que autorizar na carteira Uhum. o vínculo empregatício. Isso. Né? Tinha essa estrutura. E eu comecei a trabalhar e a gente foi construindo. Foi muito difícil. Muito difícil. Eu costumo dizer que não é literal, mas eu sei o que é comer o pão que o diabo amassou. Porque nós sofremos, a nossa família sofreu muito. Mas eu falo isso com muita gratidão, porque quando eu olho para mim hoje, e a gente vai chegar lá, Uhum. falo, meu Deus, Como valeu a pena. como Deus foi bom na minha vida. Porque nós tínhamos muitas dificuldades, como em todas as áreas. Uhum. Imagine uma mãe que, quando muito, naquela época ela fazia bordado, era comum fazer bordadinho ali, Uhum. né? Sustentar nós pequenos e eu trabalhando. Mas Deus abriu uma porta para mim, aos 18 para os 19 anos, que eu entrei numa instituição financeira. Sim. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Contra todas as possibilidades. Uhum. Não vou entrar em detalhes. Isso aqui na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, Certo. uma grande instituição financeira. Sim. Instituição essa que me bancou, financiou a minha primeira faculdade. Uau. Ela bancou, porque eu não teria condições de ajudar em casa e pagar uma faculdade. Que legal. E de lá para cá eu trabalhei quase 25 anos nessa mesma instituição. Ali eu fiz faculdade de... fiz uma faculdade, né? Mas o aprendizado foi tão grande, Fábio, que ali eu fiz Sim. uma faculdade de economia. Uau. Ali eu fiz uma pós-graduação de logística, Uau. porque eu trabalhei numa instituição muito grande. Então, e ali eu conheci a minha esposa.
Ao contrário, né? É porque ainda esses dias um colega nosso perguntou: onde você conheceu a Cláudia, né? Foi em alguma baladinha, né? Uhum. Eu falei: não, foi no trabalho. E eu conheci a minha esposa, Dona nos casamos, Cláudia. Tivemos ali o nosso primeiro filho, Sim. o nosso segundo filho. Olha. E foi ali que nós construímos a nossa vida. Eu sou muito grato a Deus por essa instituição financeira que me ajudou, que tudo que eu tenho e boa parte do que eu sou hoje, eu devo a ela. Uhum. Porque ela foi me possibilitando conquistar coisas, chegar onde eu cheguei. Se o senhor quiser falar, pode falar aqui. Tem merchan, pode falar. Eu trabalhei no Banco Itaú durante 25 anos. Olha, como eu sou grato a essa instituição. Que bom. A minha esposa ainda trabalha no Banco Itaú, ela já tem 35 anos. Sim. E meu filho mais velho, por méritos, ok? Sim. Não foi porque não existe essa possibilidade de currículo, não existe isso. Uhum. No Itaú não tem essa questão. Por méritos. Ele tem as suas qualificações, estudou fora, Sim. na Austrália, pelo projeto Ciência Sem Fronteira, porque nós não teríamos condições de bancar isso. Sim. E isso o possibilitou a entrar também no Itaú. Qual o nome dos filhos? O meu filho mais velho é o Gabriel. Gabriel. E o mais novo, o Daniel. O Gabriel tem 30 anos e o Daniel 21. Então, Fábio, quando eu olho assim, isso me fez ser hoje o que eu sou, né? Eu agradeço a Deus, porque eu vejo a mão de Deus cuidando para eu não me perder, porque eu tive muitas facilidades para me perder. Né? Um jovem, já tinha um emprego razoavelmente bom, né? Com 20 anos, para você se perder é muito fácil, mas Deus sempre cuidou de mim. E eu não conhecia o Evangelho. Tá? E nós nos casamos, eu e Cláudia. Um ano depois nasceu o nosso primeiro filho, o Gabriel. Sim. Na época nós morávamos na Vila Carmozina, Itaquera. Sim. Ok? Foi onde nós começamos a morar. Zona Leste, somos ZL, nós. ZL. Ó, aqui é ZL, bichão. Então, ó, nascido pessoal, e criado. Muito metroviário da ZL que vai ver a entrevista do senhor. Nascido e criado na ZL. Nascido na Vila Carrão. Um pouco da juventude ali na Vila Ré, Vila União, Jardim São Nicolau. Olha aí. Ali, aí me casei e fui morar na Patriarca. E ali nós começamos... Patriarca não. Vila Carmozina, em Itaquera. Sim. E ali nós começamos a nossa vida matrimonial, muito difícil. Compramos uma casinha. Quando chovia mais dentro do que fora. Doía meu coração de ver, quando chovia, a água descer pelas caixinhas de energia, né? De luz. Mas era o que Deus nos tinha dado. E 3 anos depois, nós conseguimos nos mudar para algo já um pouquinho melhor. E nós fomos crescendo e Deus foi sustentando. E naquele momento de nossas vidas, Fábio, eu e Cláudia, nós tínhamos uma condição financeira estável, porque nós tínhamos trabalho. Certo. Mas nós estávamos nos perdendo um ao outro. E nós resolvemos procurar uma igreja de crente, que é o termo que a gente usava antes, ok? Igreja de crente. Sim. E nós fomos, na época, né? Estou falando de 30 anos atrás, Sim. zapear. Antes a gente falava zapear, né? Nos canais de televisão. E eu vi um programa chamado Um Pouco de Sol, da Igreja Batista, ali na Joaquim Távora, aqui na Vila Mariana. Ai, que legal. E nós vimos aquele programa, a seriedade daquele homem que estava falando, que eu não sabia, não tinha familiaridade, porque agora eu sei, era um pastor, mas antes para mim era um homem. Távora. Era um homem, né? Sim. Pô, que homem sério, que homem equilibrado, que homem sensato. Sim. E nós fomos visitar aquela igreja. Naquele domingo que nós fomos, nós entendemos que ali era o nosso lugar, né? Nós entendemos quem era Jesus, tudo aquilo fez significado para nós.
E aí nós começamos a viver dentro do corpo, viver de forma mais evangélica, e aí nós continuamos. Eu vou fazer uma pergunta. Tá? Então, me apresentando, Isso. eu sou isso. Eu sou isso hoje. E aí o senhor conheceu essa turma de crente. Sim. Né? Porque daí viramos crente. Isso mesmo. Certo? Que diferença isso faz na vida de uma família? Porque o senhor já tinha valores de família. O senhor já tinha alicerces ali. Mas Sim. que diferença faz Cristo morar junto? É muito interessante, porque eu tinha valores de família. Mas mesmo eu tendo os meus valores de família, a minha família estava sucumbindo. Porque eu entendo que faltava a coluna. Porque o amor é muito importante. Sim. Mas esse amor tem que ter... Eu entendo que tem que ter a figura de Cristo no centro. Porque é Ele que consolida e solidifica tudo isso. Uhum. Então, quando nós entendemos isso, nós falamos, eureka, eurisco, descobri. Né? Então, eu entendo que o Evangelho é isso, é você ter a presença de Cristo no seu dia a dia e Ele conduzir a sua vida. E nós aprendemos isso. E foi muito bom. E foi muito bom, sabe por quê, Fabio? Eu gostei tanto, cara, minha família, meu filho era pequenininho. Tinha reunião de senhoras, eu ia. Certo. Tinha reunião de criança, eu ia. Uhum. Pô, aquilo fazia muito bem para mim, sabe? Para minha família fazia bem. Então a gente virou rato de igreja. Uhum. Pois é, que coisa fantástica. E foi assim que nós conhecemos o Evangelho, mas a minha vida ela foi marcada, eu acho que por esses pontos. Sim. Essa transição de repente você não ter a figura paterna, abruptamente, um acidente de automóvel, abruptamente, depois você está vivendo difícil, Deus abre uma porta e te sustenta naquele lugar, a ponto daquele lugar Ele permitir você conquistar muitas coisas. A primeira propriedade, a segunda propriedade, a terceira propriedade e outras coisas. E sustentou a minha casa, a minha família. Então eu vejo assim a minha trajetória de vida de forma bem macro, né? Sim. Esses pontos. E eu acho que eu sou resultado disso hoje. Isso. Hoje eu, Marcos, pastor Marcos, eu sou o Marcos nesses momentos da minha vida. Uau! Que legal, pastor Marcos. Olha, o senhor que interessante a gente ver os caminhos que Deus leva a gente até a gente ter esse vislumbrar de uma vida que agora é enraizada em Cristo. Mas não é uma vida só de ir na igreja, de igrejeira, né? Porque daí, de repente, o senhor resolveu sair pelas estradas. Mas antes da gente entrar nas estradas, eu queria lembrar que o senhor passou lá pela Zona Leste. O senhor conheceu uns motoclubes lá na Zona Leste? Tem os metroviários que eu acho que o senhor conhece, hein? Antes de falar do motoclube Zona Leste, do Ratner... Ah, isso aí, ó. Ele conhece! Ô, colegas aí, ó. O motoclube Zona Leste, que é o presidente, o Ratner. A propósito, esses dias eu estava indo na Jacupêssego. Sim. Que nós fomos em algum evento de moto. Sim. E ele tem uma caminhonete, uma Blade, alguma coisa assim. Sim. E ele tem o distintivo, né? O adesivo do clube dele. Sim, do Zona Leste. Do Zona Leste. Eu passei, buzinei, eu falei, e aí, mano? Então eu te vi, viu? O Ratner é um queridão. Os trabalhos sociais que eles fazem. Olha, veja lá no canal de Facebook deles. Uma característica desse clube, parabéns, Fabio, Ratner. Anualmente, Conta eles aí. têm um trabalho que é deles. Ou melhor, eles lideram, porque o trabalho é nosso. É Nós peculiar participamos. deles. Eles lideram isso.
anualmente, eles fazem um plantio arbóreo. Isso. Sempre ali na região de Itaquera. Antes da pandemia, foi ali no Itaquerão, ali na área externa do Itaquerão, numa região. Sim. E nesse último, foi aqui no centro de Itaquera, numa avenida. E o que é isso? Nós, motoclubes, nos juntamos à liderança dele. Certo. E adquirimos árvores pequenas, mudas de árvores, orientados com a prefeitura, tá? Ninguém sai comprando qualquer nada, árvore, não. né? Existe lá Orientação. organizado. O negócio não é Sim. vai quem quer, não, é organizado. Orientação da prefeitura. E nós fazemos um evento nosso, né, de motoclube, com rock, com bandas. Nessa oportunidade, a última, sim, a banda da GCM também teve uma participação. Olha só. Foi, e depois nós plantamos ali as árvores. Então é algo muito peculiar desse motoclube. Mas para eu chegar no motoclube, eu tive a gente chama chamado, né? A gente tem um entendimento que a gente poderia fazer algo a mais. E aí eu fui estudar no seminário. Certo. Uma outra faculdade. E aí eu fui separado, ordenado, consagrado, seja lá o termo que você queira usar, a pastor. Então minha vida era o seguinte: trabalho, família, igreja, porque eu pastoreava igreja. Trabalhava, sim, família, igreja. Era o tripé da minha vida. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas só pra gente... E Deus, lógico, né? Mas era isso. Trabalho, família, igreja. Igreja, família, trabalho. Então eu trabalhava, mas também pastoreava igreja. Sim. Pastoreei algumas igrejas. E depois de algum tempo, e de 10 anos pra cá, eu comecei a conhecer esse mundo, e eu chamo de tribo, ok? De motoclubismo, de motociclistas, de motoclube. Então era trabalho, família, igreja, e o restinho que dava, eu ia, né, viver com esses irmãos, com esses amigos, mas era muito pouco. Sim. Né? E a gente começou a conhecer essa turma. E essa turma é apaixonante. São homens, trabalhadores, lutadores, como todos nós, que lutamos para trazer o nosso pão para dentro de casa, mas temos uma alegria, né, de estarmos juntos. Esse negócio de moto é muito fascinante. Eu sempre tive motocicleta, sempre tive motocicleta. É uma paixão, né? É algo que vem com a gente. Sim. E faz parte da gente. Sim. E eu comecei a conhecer isso, essa tribo. Eu chamo de tribo, tá? Certo. Por quê? Porque quando eu falo de tribo, quando a gente pergunta o que é uma tribo para você, alguém já fala logo, povo indígena. Mas sociologicamente falando, tribo é todo grupo de pessoas que tem uma cultura própria, isso, um linguajar próprio, uma vestimenta própria. Isso é tribo. Os jovens da igreja lá do Nicolas, eles se tratam como tribos também lá. Isso, exatamente. Por quê? Porque é uma tribo. Eles têm um linguajar deles. Tem. Uma cultura própria deles. Isso. Né? Então o motociclismo também é uma tribo. Que legal. E eu comecei a andar com esse povo. E eles começaram a me aceitar no meio deles. Eu fui muito bem acolhido. Porque todo gordinho falam que é bacana. Então eu acho que eles ficaram com peninha de mim. Falaram, não, vem cá, esse gordinho aqui é gente boa. E eles me acolheram. E a gente começou a perceber que existia ali uma oportunidade para a gente mostrar o amor de Deus a essas pessoas. Legal. E tudo isso fez sentido para mim quando eu estava lendo Apocalipse capítulo 7, versículo 9. E lá vai dizer assim, que estavam muitas pessoas diante do Cordeiro, de todos os povos, línguas, tribos, nações,
e eles vestiam vestes brancas e traziam palmas em suas mãos. Naquela hora que eu li aquele verso, eu conhecia aquele verso. Uhum. Mas eu entendi que eu era um pouco responsável para que essas pessoas que usam preto hoje fossem aquelas que estariam com as vestes brancas na presença de Deus. Amém. E aquilo impactou minha vida. Impactou minha vida. Aos poucos eu fui me desligando da igreja, que o meu ministério é crescimento de igreja. Sim. E a igreja já estava em condições de ter um pastor local com mais qualidades. Uhum. E aí me retirei da igreja. Aí o meu tripé era trabalho, família e motoclube. E o motoclube. Tá bom? Igreja. O senhor falou várias palavras que os cristãos conhecem bem, né? Consagração, ordenação. Eu costumo falar que é uma vocação. Foi Deus que levou o senhor a sair por aí e de repente não ser mais o pastor local. O senhor é um missionário. Sim. Isso vocação. Mesmo. É uma vocação. E aí, então, o meu tripé era trabalho, sim, trabalhar, família, motoclubismo e igreja, porque eu continuo frequentando igreja, ok? Uhum. Eu sou membro de igreja, não vai achar que a coisa assim... Bem lembrado, você não os desigrejados aí volte a congregar, porque a Bíblia fala isso. Papinho furado, né? Mas não. Que bom que o senhor lembrou isso. É? Acabou a pandemia e tem alguns aí que estão ainda voando. Vai nessa aí que você... E aí o que aconteceu? Eu comecei a conviver nisso, sabe, Fábio? Sim. E o pessoal me acolheu muito. E daqui a pouco eu comecei a ser chamado até para fazer casamento de motociclistas. Olha. As pessoas viam em mim, né? Uma seriedade. Já sabiam que eu era pastor. Sim. Eu nunca me apresentei como pastor. Deixa eu te falar por quê. E o povo de motoclube sabe disso. E eu aprendi isso com eles. Para nós, existe a figura da caveira. Ok? E a caveira, para nós, ela significa igualdade. Uhum. Não tem nada a ver com nada. Uhum. Porque não tem diferença nenhuma da minha caveira para sua caveira, tá bom? Nem para a caveira do Nicolas, que o Nicolas é magro, tá bom, pessoal? Debaixo dessa capa de gordura tem uma caveira. Tem um esqueleto. Um esqueleto, uma caveira. É. E somos iguais. Você não consegue depois saber quem é a caveira. Não. E tem algumas implicações nisso. Até o fato de eu não me apresentar como o pastor. Tudo bem, eu sou caveira, mas a minha caveira é diferente da sua. Porque eu tenho um título. Então eu nunca me apresentei como pastor. Ok? Mas as pessoas começaram a ver que a gente, né, tem uma pegada religiosa. E daqui a pouco eu estou orando. Tem uma palavra de conselho. De conforto. Uma palavra de pastoral. Motivação. Isso é muito comum. Pelo conhecimento, pela necessidade de pessoas terem amigos que sejam confidentes. E nós precisamos disso. Nós somos seres humanos. Então, esse respeito foi crescendo à semelhança das árvores que nós plantamos há 3, 4 anos lá no plantio arbóreo, que hoje já são árvores frondosas, fortes na sua estrutura. Esse relacionamento foi crescendo. Isso. E daqui a pouco eu estou começando a fazer casamento de motociclista. Certo. Me convidam para fazer uma oração de abertura num evento. Ainda não era o motoclube ainda. Ainda não era o motoclube. Ainda não tinha chegado. Era eu Marcos. Abençoados ainda. Não. Ainda não tinha, sim. Era eu. Certo. Né? Aí eu comecei a entender que Deus tinha um propósito nisso. Falei, olha isso. Esse negócio é doido. Esse bagulho é doido. Deus faz umas loucuras, né? Aí eu comecei a levar mais a sério. Usa os loucos para ganhar os loucos. Essas paradas aí. Aí eu comecei a levar mais a sério. Certo. Sabe? E eu fui me inserindo. Sim. E eu tinha 2 amigos que eram muito próximos a mim, que eram de motoclubes diferentes. Certo.
E eles estavam desviados do evangelho. Mas eles eram muito próximos a mim. E ambos falavam assim: Deus tem algum negócio aí com o motoclube contigo. Você precisa fazer o seu, né, daquele linguajar dele. Sim. Eu falava: mas não, se Deus está falando contigo, tem que falar comigo, porque, né? Até que, quando eu fui me desligar da igreja, aí eu conversei com Deus: Deus, o Senhor me conhece, eu sou meio acelerado, eu preciso de um negócio para me ocupar. E eu entendi então que a gente tinha que levantar a bandeira do Motoclube Abençoados. Começamos em maio de 2016. Fazem 6 anos. Esse ano a gente fez 6 anos. o sexto aniversário, o 6º ano umas fotos bonitas aí de vida. O Nicolas vai colocando pra gente ver. E de lá pra cá, aí eu me aposentei. Aí a minha vida passou a ser o quê? Vamos lá. Primeiro, família e motoclube. O motoclube. Eu tenho uma outra atividade que eu faço, mas home office, ela ocupa um pouco, mas passou a ser. Então, oficializou um ministério, oficializou chamado. Um ministério. Então, para mim, isso. Aquilo que as pessoas já viam no senhor como o senhor é um vocacionado para isso. Só formatou, oficializou exatamente, né? Mas nós somos, dentro do motoclubismo, e as pessoas de motoclube sabem disso, nós somos um motoclube, tá? Certo. Seguimos as regras de motoclube. O código biker de motoclube. Isso tudo eu aprendi nesse meio. Sim. Né? Porque não é só você... vou montar. E os irmãos aí de motoclube sabem do que eu estou falando. Vou montar aqui. Não. Código biker, interessante isso. Porque, por exemplo, para uma pessoa pegar, não é chegar e me dar um colete aí. Não. A pessoa é a mesma coisa. Você chega numa igreja e fala: eu quero pregar no púlpito da sua igreja. Chega lá e acha que chegando com a roupa o cara, de praia, exatamente, né, com um linguajar bonitinho. Não, tem. Todo lugar tem suas regras. Tem seu código de conduta. Tem código de conduta. E nós temos o nosso. Que legal. Então a gente, o nosso motoclube, nós somos um motoclube. Sim. Seguimos os princípios de motoclube tradicional, né? E as pessoas sabem, que são do meio, sabem a padronização. Então, por quê? Porque pode nos confundir como um grupo de igrejeiros que andam de colete. Não. Tá. Nós somos um motoclube. Mas pelo nosso amor ao Senhor, nós temos uma missão de levar o amor de Deus às pessoas que convivem conosco. Exclusivamente aos motociclistas, não. Mas preferencialmente a eles. Que legal. Entendeu, Fabio? Então, é isso que nos formou, nos forjou, é isso que nos que fez a nossa rota, o nosso caminho. Então, o Abençoados é isso. Mas a gente convive com todos os motoclubes. Te falei aí algumas coisas. Isso, tem fotos do senhor visitando e fazendo visitas em motoclubes. Eu trabalho com lá das árvores do Ratner lá, da Zona Leste. O pessoal visitou a Butres, visitou outros motoclubes que a gente viu lá. Normal, para nós. Tem que aproximar mesmo. Porque o motoclube, a essência do motoclube é conviver com outro motoclube. Existe algo que a gente chama de irmandade. Tá bom? Como que você pode ser irmão se você não convive? E um dos princípios do motociclismo é a irmandade. Né? Então, a gente convive. Uma porque eles são nossos queridos, são nossos irmãos. E outra porque nós queremos também que eles tenham a possibilidade de conhecer o Senhor. Né? O Senhor que tem as asas. E asas, eu gosto de lembrar das asas, não como as asas da liberdade. Sim. Apesar de que em Cristo nós nos tornamos livres. Mas as asas de Jesus, aquela que acolhe, sabe?
Sim. que traz para perto, Sim. que protege. O senhor falou Não é doido isso, é cara? É muito maluco. Porque assim, eu me lembro aqui da montadora Honda fazendo aquela propaganda. Asas da Liberdade. Aquela propaganda Isso. com aquele deficiente visual que sentava na garupa, batendo os braços. Asas da Liberdade. Uhum. Aquela sensação que você se põe naquela garupa com um vento no rosto. E quem anda de moto sabe o prazer que é isso. Uhum. Né? Esse prazer, essa coisa de desfrute tão gostosa, né, pastor? E com esse propósito nobre. Eu acho esse o diferencial. É o diferencial de levar esse amor sem enfiar a goela abaixo de ninguém, Não, de visitar não. e respeitar outros motoclubes e tudo mais, e apenas falar, nós temos uma diferença. É que nós somos abençoados. Que bonito isso, porque só tem um que pode abençoar. Sim, é isso aí. E a gente costuma falar entre nós que o abençoado é quem abençoa. Porque o que não abençoa não é abençoado. Isso. Você só dá o que você tem. É verdade. Se você não dá é porque você não tem. Exatamente. Então, se você é abençoado, você abençoa. Se você não abençoa, é porque você não é abençoado. Não é instrumento de bênção, né? Então, isso entre Deus nós... quer usar os instrumentos, né? Então, a gente começou a conviver. E aí nós entramos, eu acho que no tema que você queria, né, que nós conversássemos, abordássemos um pouquinho, que é esse mundo de motociclismo, esse mundo de motoclubismo. E a gente vive isso. Para nós, mais do que uma paixão, é um ideal. Uau. Né? É mais do que uma paixão, é um propósito de vida. É mais do que uma satisfação, é uma motivação de vida. Certo. Então, para nós... E já está em várias... O Abençoados está em vários locais, né? Eu vi que tem bandeiras... Tem Litoral Sul, Campinas, Rio de Janeiro. Pastor, em 6 anos... Em 6 anos. Essa bandeira está sendo levada em vários lugares, né? Sim, sim. Nós somos... todos nós somos crentes, ok? Ligados a uma igreja. E aqui eu não estou falando de denominação, ok? Igrejas. Irmãos da Assembleia, irmãos da Metodista, irmãos da Batista. Tem fotos aí do pessoal do motoclube visitando igrejas. É uma bênção. Bom. O pessoal não assusta quando chega. Assusta. É isso que eu queria falar pro senhor. Sim. Às vezes o pessoal chega com aquela cara fechada assim, cara fechada, barbudo, um óculos escuro, jaco preto. Sim. E aquela aparência é só... O senhor mareja os olhos aqui. Entendeu? Meus irmãos, a gente é ser humano. A gente é crente, cara. A gente é crente. Não, assusta sim. Como que é essa isso? sua questão, ela é muito interessante, porque a gente costuma dizer que às vezes nós temos o preconceito dos dois lados. Certo. Uma dos de dentro, porque acham que a gente não é crente, e outra dos de fora, porque acham que a gente não é motoclube. Mas nós já vencemos os de fora, porque todos sabem que nós somos motoclube. Sim. Todos os clubes que nos conhecem sabem que a gente é um motoclube. Estamos irmanados, somos irmãos, somos uma família. Mas isso tem mudado. As igrejas já estão entendendo, sabe? E eu costumo pensar o seguinte, que todo preconceito, ele é positivo. Porque já pensou se nós não tivéssemos preconceito para nada? Qualquer coisa seria qualquer coisa. Exatamente. Então a palavra preconceito está muito vulgarizada, porque nós recebemos desde criança conceitos. Então são pré-conceitos. Nós recebemos valores que a gente às vezes tem que repensar. Você precisa trabalhar. Sim. Exato. Às vezes a gente repensa, fala, puxa. E isso que eu estava querendo dizer. Era feio o que a gente falava lá no passado. Isso, mas os conceitos são pré. Nós temos eles. Então o que acontece nas igrejas é exatamente isso. Eles vêm e falam, será que que bagulho é esse, mano? Negócio de crente. Chega alguém de fora e fala assim, essa turma aí, acho que não é crente não, tá só passeando pelas estradas. Mas aí começa a ver a gente chorar, a gente orar. Fala, mano, esses caras são crentes. Não é que esses caras também são crentes? As obras mostram, né, pastor? Exatamente.
É isso aí. Pelos frutos. Os frutos. Começa a observar, falar, Jesus, essas pessoas são mais amorosas do que a Bíblia fala de uns religiosos aí que fala mais e as ações não acompanham. A trave dos olhos não sai, né? Exato. Esses daí Jesus chamou de hipócrita e lascou a lenha neles. Sim. Né? Porque as obras não acompanhavam a fé que eles professavam. É isso aí. Tá vendo? Pastor, que coisa linda, levar o amor por esses lugares, né? E, assim, como você mesmo falou, ao longo desses 6 anos, a gente tem visto Deus cuidar do nosso clube. Sim. O nosso brasão, deixa eu ver se consegue pegar aqui. Ô, Nicolas, consegue pegar aqui, ó? Isso, explica aí pra nós, que bonito. Esse nosso capacete aí parece o Darth Vader, hein? Não, esse capacete... Não é o capacete? Capacete, como que é esse capacete? Esse capacete aqui é um capacete old school, que a gente chama de old school. Old school? A viseira aberta. Velha escola. A viseira aberta, aí tem um óculos solto, né? Certo. Mas a mão está sobre esse capacete. Uau. E para nós... tipifica, não é a mão de Jesus, óbvio. Sim, né? sim. Mas tipifica, nos remete àquilo que foi o furo, o cravo que furou a mão do nosso Senhor, e aquele fecho de luz que alcança e abençoa os motociclistas. Sim. Mas aqui, ó, nós temos simbologia a linda. mão invertida. Dá para ver a mão invertida? Do lado? Do lado. Tá. Essa mesma mão que abençoa é a mesma mão que sustenta os abençoados. Nós somos sustentados pelas mãos do Senhor. Aleluia. Então quando você fala, cara, como que vocês estão em tantos lugares? É a mão de Deus. É a mão de Deus. Que porque legal. Nós estamos sim no Rio de Janeiro, várias cidades aqui do nosso estado, Sim. Minas Gerais, em 4 cidades. Esse final de semana, nossos irmãos já foram visitar uma outra localidade, e lá já tem 2 motociclistas que já começaram a conhecer. Tem um processo, né? Tem um processo de conhecimento, de maturação, porque nós somos motoclube, ok? Não é da coletinho. Se nós estivéssemos falando de religião... Abre uma loja de roupa, né? Mas existe lojas de acessório de... A gente compra lá. Deve ter. Se nós estivéssemos falando de religião, uma coisa que parece, mas não é, a gente chama de seita. Certo? Sim, sim. É uma distorção. É uma seita. É uma distorção. No motoclube, não tem seita clube. Então, ou você é, ou você não é. Sim. Ok? E Deus nos tem feito prosperar. Litoral Norte, como você falou, Litoral Sul, Baixada Santista. Estamos aqui já a passos fortes em Bauru. Olha, estamos aqui a passos fortes no Paraná, no Rio Grande do Sul. Temos irmãos em, como se pronuncia? Massachusetts. Uau! Internacional. Olha Se isso. Deus não está nisso, onde Deus está? Se Deus não está nisso, por que fazer isso sem recurso? Não é que nós temos dinheiro de igreja. Não. Isso é tudo feito por paixão. Nós somos movidos por paixão. Paixão às pessoas. Quando Jesus olhava as pessoas, Jesus tinha compaixão delas. Aqueles que estavam cansados e oprimidos. E esse amor que ele colocou no nosso coração é o mesmo. Então nós temos paixão pelas pessoas. Ô Nicolas, estou falando direitinho aí, cara? Você me corrige aí, mano. Pô. O Nicolas tá de olho aí. Tá de olho, Nicolas? Estou bonito? Depois ele vai acabar falando pro pai dele entrar no motoclube aí, ó. Motociclista? Então, aí. Né, pastor? Sabe que o senhor falou esse negócio das simbologias? Todas as igrejas têm um logo que tem um significado, uma simbologia. Algumas igrejas têm lá uma Bíblia resplandecente, outra tem uma tocha, que é do poder do Espírito, outra tem uma pomba, que também remete ao Espírito Santo. O senhor colocando
antropomorfia, que é a antropomorfia, mão, né? isso É uma mesmo. antropomorfia, É isso mesmo. Uma mão que O termo simboliza. teológico é antropomorfia. Exatamente, é onde eu complico as coisas, é com a minha Não, teologia. mas poxa, que você E foi o senhor viu? cirúrgico. O senhor viu que eu compliquei as coisas no desenho ali do quadro do senhor, né? Porque Caramba, a meu. desenhista, minha filha, não veio e eu tive que desenhar uma moto ali, ó. Espero que eu não tenha envergonhado o senhor com a moto que eu desenhei, né? Mas é uma forma de eu também falar pro senhor que eu tenho essa mesma paixão, né? Tenho que controlar essa paixão que quase me levou e Deus não permitiu, né? Se você quiser, eu começo a contar algumas histórias. E aí eu vou deixar o senhor contar a história, porque deve ter muita coisa interessante que acontece nas estradas. Sim. Sabe? Essa irmandade que, por exemplo, uma pessoa que vê alguém quebrado na estrada, essa irmandade é muito bonita. Não, vocês não fazem ideia do que é isso. Então traz para nós umas experiências. Não, vocês não têm ideia. É. Isso é real, tá? Tá. Isso é real, não é historinha para boi dormir. Porque o princípio da irmandade, ele tem que ser vivido. Lógico que existem, mas eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu não sei, eu acho que eu estava voltando do sul, eu sozinho, e na Regis, minha moto furou o pneu. Eu tenho uma moto grande, certo, que borracheiro não dá pra... É uma Harley, né? Então você depende de guincho, porque você não consegue nem empurrar uma pesado. moto daquela. Não, você não consegue. Pneu traseiro furou. Pneu traseiro, ok? E falei, putz, mano... Ninguém gosta que fura o pneu, né? Pois é. Se algum cara ficar feliz que fura o pneu, parabéns, mano. Porque você 30 você vai ficar feliz 30, por quê? Tem 30 graus na estrada, jaqueta. Ei, pastor, o carro você fala, graças a Deus eu tenho step. Na moto não tem. Aí eu tô parado lá, eu consegui empurrar a moto um pouquinho pra frente, assim, parei embaixo de um viaduto. Aí já liguei pro seguro, tal, né, pra ir buscar a moto, ia voltar. Você acha que é prazeroso voltar no guincho? Tá. Cara, motociclista voltar de guincho, pô. Aí daqui a pouco meu telefone toca. Certo. Marcão, eu sei quem era, porque eu vi, né? Sim. Era um presidente de um motoclube. Marcão, é o seguinte, o meu pessoal passou do outro lado da pista, te viram na pista, pararam pra frente, me acionaram e me falaram que você tá parado na pista. O que você tá precisando, irmão? Olha. Falei, cara, obrigado. Pode falar pro seu pessoal continuar o caminho deles, mas já tô aqui. Olha o exemplo. Já acionei seguro, tá tudo certo. Tá assistido, né? Tô assistido, obrigado. E Deus está no controle de tudo, mesmo com o pneu furado, Sim. né, pastor? Então, eu tô falando do que aconteceu comigo e o que nós já fizemos. Porque isso nós também fazemos, porque faz parte. O fato de você usar um colete é que nem você ter uma Bíblia, carregar uma Bíblia. Tem responsabilidade. Se você não sabia, mas não, você tá vacilando. Porque tem responsabilidade, cara. Né? Se você trabalhasse num banco, e eu trabalhei num banco, na época que então ia de terno e gravata, eu tinha uma responsabilidade. Sim. Um pastor tem responsabilidade. E usar um colete tem responsabilidade. Isso não é modinha. Que maneiro. Não, isso não é abadá, né? Não, isso não é roupa de festinha. É a nossa identidade. Então, sim, existe essa irmandade. E isso é real. E a gente já socorreu muitas pessoas, já fizemos também. É normal isso entre nós. Sim. Em muitas situações. Né? Uma coisa que é muito bacana, que nós, motoclubistas, nós, integrantes de clube, fazemos, é ação social. Isso é uma vertente muito forte dentro do motociclismo. É verdade. Muito forte. Quando teve aquela destruição da barragem de Mariana, lá em Minas, né? Sim. Isso já vão para uns 7 anos. Sim. Na época, nós motociclistas de São Paulo, e eu estava chegando, eu estava conhecendo,
Para mim aquilo foi algo doido. Nós mandamos 6 carretas Uau. de água. Olha. Porque todos nós fomos atrás de doações. 6 carretas, não é uma carreta. Não são 2 carretas. Até as carretas, uma empresa de logística ofereceu as carretas para nós. Imagine o custo que é isso. Isso. Então essa questão de ação social é muito forte. É uma bandeira que nós temos, né? De ajudar o mais simples, o mais carente, de ajudar o mais necessitado, de ajudar aquele que está à margem naquele momento. Isso é muito forte entre nós. É verdade. A gente nota isso mesmo. Deixa eu perguntar para o senhor, é uma cultura que no Brasil, hoje, muitos motoclubes, nós às vezes paramos em algumas restaurantes, lanchonetes de cidades, de estrada, você vê lá no vidro aquele monte de adesivo. Realmente é uma cultura que está muito forte no Brasil, né? Mas isso veio de outros países. Sim. Né? Sim. O berço disso tudo... O que a gente importou de bom e o que a gente melhorou? Ou como que o senhor vê isso? Isso tudo teve origem nos Estados Unidos. Certo. Ok? A história conta que aquelas pessoas que vinham da guerra, aquela adrenalina ainda, eles viveram muito aquilo, né? De aqueles campos de luta, todo aquele estresse, eles precisavam continuar extravasando, porque senão... E eles começaram a se ajuntar em grupos de motos. Então foi se formando, essa é a história do motociclismo, e foi formando os grupos. Muita coisa é hollywoodiano. Certo. Mas existe, a gente tem que... E graças a Deus que nós, brasileiros, soubemos não permitir que isso entrasse aqui. Certo. Porque, principalmente, né? Ou principalmente não, em alguns lugares dos Estados Unidos, isso a história conta, tá? Tem reportagem sobre isso, não sou eu que estou... Tá. O motociclismo... Legal saber o que não, isso não serve para nós. O motociclismo está relacionado a gangues, tá? Que fazem coisas fora da lei. Alguns fora da lei. Fora da lei, né? A verdade é essa. Os motoqueiros... uma outra coisa, né? A gente não fala motoqueiro, a gente fala motociclista. Exato. Tá bom? Então, mas graças a Deus, assim, que o Brasil, nós não temos isso. Nenhum clube está associado a fora da lei. A regra é andar de acordo com a lei. A regra é essa. E isso é muito interessante porque os policiais sabem disso, tá? É mais comum parar você numa estrada sem colete do que parar eu com colete. Eu não estou usando isso para... já que eu sei, vou ficar fora da lei. Mas eles sabem que existem alguns princípios no motoclube que nós temos que estar correndo de acordo com a lei. Isso. Com habilitação, tá? Dá mau exemplo, né? Isso. Sermos, né, pessoas que vivem numa sociedade... Que legal. Ô, pastor, lá na América o pessoal usava um determinado tipo de moto. Como que é o abençoados? O abençoados pode ir um triciclo, pode ir uma scooter, pode ir uma lambreta. Fala pra nós, como que é essa história? Porque a paixão, cada moto tem seu terreno, não é verdade? Cada moto tem seu terreno. E acaba fazendo, sim, uma separação natural. É muito difícil um speedeiro... Speed é de corrida. Potente, de alta velocidade, entrar num motoclube. É muito difícil um trilheiro, uma moto de trilha, de barro, fazer parte de um motoclube. Porque o motoclubismo está sempre associado à estrada. Isso. Ok?
E se pensar em estrada, aí você pode ser triciclo, pode ser custom, pode ser uma big trail, pode ser uma scooter. E no nosso clube, não importa o modelo da sua moto, nem a cilindrada da sua moto. O que importa é paixão pelas vidas. Aí sim! Então, se você tem uma moto de 1.700 cilindradas, ou se é de 125 cilindradas, cara, a gente não está nem um pouco preocupado com isso. A gente está preocupado com o seu coração. Você querer ser instrumento de Deus. Ouviu aí, Cris? A minha esposa, ó. Aí, Cris, podemos passear com a nossa. Uhul! Pode. Não, no nosso grupo nós temos irmãos com triciclo. Eu tenho, no meu dia a dia, eu tenho uma scooter. Então... E aí o que acontece, né? As pessoas que desejam, de repente, conhecer mais tal. Eu vi um vídeo lá do senhor, quando o pessoal vai... a expressão é fechar o colete, né? Que é receber o colete e fechar e falar, agora você é uma pessoa já batizada, vamos falar assim? Ok. Pode chamar de batizado? Pode chamar de batizado. Está batizado, É você agora é membro do... Como que é isso, pastor? É curioso, né? Não, é curiosidade normal. E para nós, no nosso linguajar, eu acho que esse paralelo que eu faço fica muito fácil da gente entender. Eu chego numa igreja, eu sou membro da igreja? Não. Não. Para ser membro tem todo um processo. É. Eu sou um frequentador. Igreja, eu quero me batizar. Tem igreja Alguns que você leva 2 anos numa classe de catecúmenos para você se saber tornar os membro. princípios. Os princípios. Exato. Para não ficar falando mal. Ó, você vestiu a camisa desse... Isso. Até para ele entender profundamente. Isso. E falar, pô, beleza, tô de acordo. Exato. E no motociclismo é a mesma coisa. Né? Então a pessoa chega, ela recebe uma parte dos bordados. Certo. E isso, dentro do motoclube tradicional, é fácil você identificar. A gente que já está no meio, a gente sabe identificar quando você é um próspero, um aspirante, está chegando, quando você é um meio colete. A gente já identifica isso. É que nem você pegar, quer ver? Um crente com terno e gravata com a Bíblia, você associa ele mais a uma igreja Assembleia de Deus. Sim. Tá bom? Sim. Né? Só pra gente... Uniforme. E depois, quando você, de algum tempo, realmente o clube entendeu também que você entendeu, e você também entendeu, aí você então recebe o complemento dos bordados, e aí a gente fala, fechou o colete completo, e aí batismo, enfim. Mas existe, isso não é regra do abençoados, tá? Se você for na Croácia, sim. Se você for na Rússia, se você for na Irlanda, esse padrão é o mesmo. Certo. É mundial esse padrão, não é regra de um motoclube. Legal. E nós seguimos esse padrão. Que legal. Uma coisa que eu acho perfeito, né, pastor? Render tudo a Deus. É uma cultura. E você rende ela a Deus e não há pecado algum, né, pastor? Não tem pecado aí. O que a pessoa pode achar? Ele tem cara feia. Ele veste preto. Ele não faz a barba. Mas sabe que isso é positivo? Na pandemia, um grupo de igrejas, uma associação de igrejas, eles queriam ajudar algumas comunidades com doação de cestas básicas, ok? Só que estava um momento muito difícil de vandalismo, né? Era muito incerto as consequências. Quem que eles chamaram para fazer essas doações? Olha. Nós. Porque com essas caras de marrento, manão, a hora que a gente chegava, a gente colocava a ordem na hora. Fila aí, distanciamento social aí. Mano, olha vai... aí. Sim, senhor, sim, senhor. Até os crianças mais sapeca lá... Colocava a ordem na casa. A criança entra no prumo, né? Aconteceu isso, foi muito... Então a gente fez aí doação de umas 5... Que legal. Comunidades, né? Sim. Paraisópolis, Heliópolis e outras. E nós íamos entregar. Uma das coisas que eu vi muito legal, acho que o Nicolas tem lá, é o momento de devocional, de culto.
Sabe, tem uns momentos lá, não somente o entretenimento de uma banda, mas existem cultos devocionais e algumas pessoas aí, um louvor abençoado, né, professor? Tem uma banda lá no Abençoados? Sim, no Abençoados tem uma banda. Eu quero convidar você aí no YouTube e veja o nosso hino. O nosso hino é doido. Tem um hino do Abençoados? Nós temos um hino do Abençoados. Uma composição. Com uma letra, uma música, tudo feito por nós. Arranjo. Que demais. Olha, os especialistas dizem que para produzir o que nós produzimos, com tomadas externas, drone, hora de estúdio, gravação de estúdio, mixagem, essas coisas. Masterização, esses troços todos. Coisa aí, de música. Pelo menos R$25 mil precisaria ser investido. Uau. Sabe quanto que a gente gastou? Ah. Nem R$1. É de Deus. Isso eu testifico. Quando é da vontade de Deus, dinheiro é... Deus é dono de todas as coisas. Quando você vê uma pessoa, não, você não vai pagar por isso, você vai usar o nosso estúdio. Não, nós temos o equipamento e vamos te emprestar. É isso aí, e tudo foi mais. isso mesmo. É de Deus esse negócio. E não foi em qualquer estúdio, não. É. Foi no estúdio. Eu não entendo disso, mas o pessoal fala que é no melhor estúdio da América do Sul. Sim. Só profissionais top usam aquele estúdio. Um estúdio Anjos, em Osasco. Não é estúdio. É estúdio. Pastor, se a gente tivesse assim que pagar, que Deus faz. a gente não. É assim, é isso aí. É assim que Deus faz. E dá o melhor. Sim. E dá o melhor. Ó, essa bolachinha aqui, ó, nós também não gastamos nada, não. Cara. Porque viram que a gente estava trabalhando e não íamos vender CD. Sim. Nós íamos produzir algo de qualidade para que as pessoas ouvissem através de um ritmo, através de ouvissem do amor de Deus. Tá aqui, ó. Graças a Deus. E é esses milagres que o senhor está contando aí. Sabe o que me veio à mente? Os metroviários de Cristo, lá 20 e tantos anos lá atrás, se reuniram com os PMs de Cristo, com a Associação da Polícia Civil e havia um motoclube lá. Eu não me lembro o nome, eu vi a foto. Mas você veja como essa cultura é uma cultura rendida a Deus e servindo ao reino. Sim. Parabéns, pastor. Não é de hoje, não. E aí você perguntou, né, da banda. Sim, nós temos uma banda. A gente... E temos os nossos momentos. Sim. Nossos, né? A gente não é uma igreja. E eu procuro tomar muito cuidado para isso não virar uma igreja. Deus, quando colocou isso no meu coração, ele deixou bem claro que isso não é uma igreja. E enquanto eu estiver presidente, não vai ser igreja. É que nem quando ele falou para Davi que ia construir o seu templo. Falou, Davi, mas não é você que vai construir. Certo. Ok? Então não é igreja. Então eu tomo muito cuidado para não... Porque eu sou pastor. Eu sei o que é ser pastor. Eu sei o que é perder uma ovelha. Eu sei o quanto dói na gente. E eu não estou aqui para tirar ovelha de ninguém. Alguns motoclubes e igreja têm esse propósito, tá? Mas eu não vou falar sobre isso. O meu chamado... O foco errado. Enfim. É que os metroviários, a gente pega a pessoa... Onde você mora? É isso aí. Você sabia que você mora do lado de uma boa igreja? É isso aí. Você já visitou? Ainda não? Nós vamos te apresentar lá pro pastor lá. Isso. Nós temos um integrante. De agora em diante, você é o discipulador dele. Isso. Que legal. Eu nem sei. Lógico que eu sei que igreja que ele é. Mas eu não estou preocupado com a igreja que... Para mim, né? Então nós temos sim nossos momentos de gratidão a Deus, de oração. Gente, nós somos crentes, a gente não orar, pelo amor de Deus, crente tá de ora, brincadeira. Né? E esses dias eu ouvi uma frase que foi muito legal. Esses dias não, já faz um tempo. E eu sempre repito ela. Oração é para fraco.
É por isso que eu oro. É isso mesmo. Olha... É por isso que eu oro. E precisamos orar. Jesus. Eu acho que o Nicolas falou que a gente já está 1 hora. Falou que a papo gente aqui. tá nesse bate-papo bom aqui, mas que coisa fantástica, pastor. É tanta curiosidade que a gente tem desse mundo, desse é um campo missionário sem fim. Olha, nós vamos conhecer tal lugar e já tem lá um local onde nós vamos ir lá para um propósito X. Sim. Nós, abençoados, somos movidos por propósito. Aleluia. A gente não faz passeio com o fim passeio, tá? Então esse negócio, vamos tomar um cafezinho. Que tomar cafezinho? Cafezinho você toma na sua casa. Eu fiz um café pro senhor aqui. Não, mas eu tô dizendo, viu? A gente vai fazer... Tem que ter um propósito a viagem. Sim. E o passeio é consequência do propósito. Eu luto para manter isso, viu? Porque não é fácil, não. Porque nós, crentes, nós queremos o mais fácil, né? Porque, tem pessoas que vão sentar com o senhor e vão falar assim, nossa, que capacete legal. Nossa, a moto do senhor, nossa, uma Harley Davidson, é uma Fat Boy. Uau, não sei o quê. Quanto que custa aqui uma pedaleira dessa? E a pessoa começa a falar do equipamento. Equipamento, aquela estrada, não sei o quê. Eu parei em tal lugar, jantei, almocei e tal, me hospedei e não sei o quê. Tudo isso é flor, né, pastor? Para mim, se é uma CG ou uma Harley... Isso não é fruto, é flor. É flor, é isso mesmo. Boa. Qual a gratidão Sim. que o senhor tem quando o senhor vai a um lugar e Deus opera na vida de alguém lá? Deixa eu contar uma experiência que nós tivemos. As pessoas já nos respeitam. Sim. E nos reconhecem como uma autoridade espiritual. Aleluia. No começo desse ano, uma amiga, num evento ali em Guarulhos, se aproximou de mim. Ela começou a chorar. Falou, pastor, eu posso falar com o senhor? Nós nos retiramos um pouquinho ali, fomos para um local e ela falou assim, o senhor é a segunda pessoa que está sabendo disso. Eu fico preocupado porque eu sou homem e o que as pessoas podem pensar de ver um homem, né, com uma moça. Eu tenho essas preocupações, claro, né? Mas tem coisa que não dá para você, vamos falar que eu vou chamar a minha esposa para... Não, é aquele momento, bichão. Momento ali. Ou você não é um local fechado, aberto, é um local, né? aberto. E ela falou, eu estou com câncer. Nosso Deus. Eu falei, chorei junto com ela. Falei, vamos orar. Vamos pedir para o papai cuidar de você. Ela não professa a mesma fé. E oramos, cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa. Sim. Minha esposa já entrou em contato com ela. Sim. Falou, estamos intercedendo por você de agora em diante. E há uns 3 meses nós estávamos num outro evento de moto, de motociclista, e ela tem uma liderança, e ela me chamou no palco, porque ela queria que eu orasse por ela e pelo esposo, porque eles estavam completando mais um ano de matrimônio, né? Sim. Naquele aniversário de casamento, né? Certo. E a hora que eu estou subindo no palco, ela falou, pastor, eu queria que o senhor soubesse que os resultados do meu câncer todos estão negativados, eu estou curada. Ela falou aquilo no meio de todo mundo, tá? Tinha ali 300, 400 motociclistas de preto, barbudo, tatuado, pá. Eu falei, uau! Então é isso que a gente quer, é semear o amor de Deus no coração das pessoas. Eu costumo dizer, irmãos, eu não sei o que aconteceu com a gente, mas às vezes algumas falácias acabam pegando em nós. Começaram a dizer que entregar folheto não dá resultado. Mas começamos a falar isso de algumas décadas para cá. A sociedade de folhetos, então, não serve para nada. Não serve, né? Não dá resultado. Aí o que a gente aconteceu? A gente não entrega mais folheto e não fala mais do evangelho para ninguém.
É uma conspiração. A gente sabe que existe uma conspiração, né? Mas eu digo para o nosso pessoal, o entregar folheto é problema seu. O que vai acontecer depois é problema do Espírito Santo. Exatamente. O que vai acontecer depois é problema do Espírito Santo. Não tem carimbo da igreja, não. É uma mensagem que vai alcançar e é o Espírito que vai fazer. É isso aí. Eu falo pro nosso pessoal. Só, se eu trouxer todo mundo aqui... O que o senhor acha daquelas cartinhas? Quando eu me converti, lá atrás, a gente recebia dentro do ônibus, na rodoviária do Tietê, não sei o quê, a oração do viajante, a oração do caminhoneiro, a oração do motociclista, a oração... Pô, aquilo lá eu achei lindo demais, aquele negócio. Cheguei a xerocar e distribuir aquilo lá. Então, aí a gente já não faz mais nada. E nem orar a hora. É isso que a gente faz. A gente acaba trazendo aquilo tão forte para nós. Não tem resultado, que além de não entregar, a gente passa a não falar mais de Jesus. Porque não tem resultado. Eu acho que eu não tinha experiência para falar. Eu era um recém-convertido que eu sabia só que Deus me alcançou. Daí eu xeroquei aquele papel e comecei a distribuir, porque eu não sabia falar. Mas tinha uma letra, né? Tinha vida ali. Tinha. É isso aí. E não tinha carimbo de igreja nenhuma. Nenhuma. Era uma oração e falava de Jesus e tal. E eu me sentia tão bem, pastor. Pois é. 20 e poucos anos de idade. Eu acho que... Com certeza. Acho não, com certeza. Que legal, Deus já estava pastor. trabalhando. Pastor, eu tô esquecendo de alguma das histórias que o senhor quer contar? Ô Nicolas, o que você acha? Eu já não sei. Você já não sabe? Nicolas. Não, mas, meu irmão, eu acho que nós não vamos. Deus tem nos dado muitas experiências. Graças a Deus. Anualmente a gente faz o nosso aniversário. Sim. Não fizemos o 4º e o 5º, por questões óbvias, né? De pandemia. Mas fizemos esse ano. Foi muito bonito, eu vi as imagens. Nós tivemos a participação de quase 100 motoclubes. Uau! Isso para nós, assim, você se acha o cara? Não, cara. Mas a gente fica feliz de ver que nós temos pessoas que nos respeitam, que têm respeito por nós. Aleluia. E que nos querem bem. Você ter a presença de quase 600 motociclistas. Isso, olha, que bênção. Isso é uma honra tão grande, pastor. É muito grande. Recebe. É uma honra muito grande. Sim. E eu quero dizer para você que é por causa do Deus que está na vida dele. É do Deus que a gente serve. A gente recebe honras que nós não merecemos, mas é porque ele opera. Você ouviu esse testemunho de cura de câncer? O senhor sabe que tem muitos, mas muitos metroviários que vão ouvir essa história, que estão passando por isso. Eu não fiz... é Jesus, viu, gente? Não vai achar que agora... eu quero a oração lá do pastor. Cara, misericórdia. Né? Mas aconteceu. Se quiser pedir a oração, ele ora também. A gente ora também. A gente ora também. E orar não tem vergonha, porque é no nome de Jesus. Não, orar a gente ora mesmo. Que coisa legal, pastor. Olha, que coisa fantástica, né, Nicolas? Dá pra gente ficar contando aqui muitas bênçãos que Deus tem proporcionado. E essas honras que vão aumentar, viu, pastor? Vão aumentar porque o reino é maior do que um aprisco. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor muito conhecido. Ele disse que a frase é dele, tá bom? Ministério é aquilo que, se necessário, você coloca até do seu bolso. O dia que o crente descobriu o que é ministério, a gente alcança o Brasil para Jesus. O dia que nós, crentes, descobrirmos o que é ministério, o que é vida com Deus, a gente alcança o Brasil para Jesus. América do Sul para Jesus. Que legal. Porque a gente... Não, é bacana, tudo é festinha, mas a hora que fala em mexer em bolso, aí o cara fala... Pagar o preço, né, pastor? Mas é pagar o preço. Há um sacrifício a ser feito. Essa semana, eu peguei a quilometragem das minhas motos, desde 2015. Certo. Desde 2015 para cá, eu sempre tive uma scooter que eu uso aqui em São Paulo, porque eu trabalhava, tal. Então essa não tá na quilometragem. Só peguei a de estrada, tá bom? Deu 150 mil quilômetros.
150 mil. Aí eu fui mais ou menos pela divisão de quantos quilômetros faz com a minha moto, na faixa de 18, 20. Eu gastei em 6 anos, só de combustível, 35 mil reais do meu bolso. Olha. Do meu bolso. Só de combustível. Eu usei a palavra gastei, mas coloque o adjetivo Investiu. que você entender. Investiu. Quando a gente gasta com as coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Sim. O senhor já contou quantas vezes o senhor precisou de ir para o hospital? Meus filhos não vão para o hospital quase nunca. Sim. É isso aí. É bênção demais. Então, irmãos, eu acho que a gente precisa acordar. Porque isso não é modinha, isso é comprometimento. É Aleluia. Comprometimento. Então, eu não estou aqui nessa noite para falar de moto. Eu estou aqui para falar vida com Deus. Isso. Vida com o Senhor. Amém. Pagar o preço, se dedicar, abençoar vidas, ser instrumento para abençoar vidas. Cara, eu não conheço muitos metroviários, mas são seres humanos, cara. Não. É o que nós falamos sempre. São seres humanos. Para nossas chefias, nossos patrões. Carentes, necessitados. Eu sou capelão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um abraço aos capelães da Polícia Militar. PMs de Cristo, né? Nosso Deus. Coronel Terra. Isso. Joel. Capitão Nilson, estamos orando pelo senhor. E eu faço isso com um temor, porque eu não sei o que é ser policial, eu não sou policial. Sim. Mas semanalmente eu estou lá nesses 2 batalhões. Aleluia. Que eu sou responsável para falar que tem um Deus que cuida da gente. Então é isso. A moto é só um instrumento, ou mais um instrumento. As nossas vidas que Deus usa. Desculpa aí. Olha, pastor Marcos, eu vou falar uma coisa pro senhor, né? A gente nem vê a hora passar aqui, e eu tenho que te pedir perdão, viu, pastor? Porque o senhor falou que trouxe lenço e eu não tenho mais... Ó, meu lenço aqui, ó. Diretoria dos metroviários, precisa de lenço aqui, ó. Eu sou chorão, mano. História boa aqui. Eu sou chorão. Engolindo também aqui as coisas, porque engolindo um choro que eu rendo muito a presença do Senhor. Eu rendo tudo que a gente tem experimentado, tem vindo do Senhor. Esse Senhor que nos ama tanto, 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 tanto. E a gente é tão falho. Tão falho. Todos os dias eu falo, Senhor, por que o Senhor me quis? Por que o Senhor insistiu na minha vida? Né? E o amor dele é imutável. E por isso, nós criamos nesse humilde estúdio aqui, pastor, 2 quadros radiofônicos. Né? O senhor achou que ia acabar a entrevista, mas tem uma parte fantástica aqui. O senhor viu lá as outras entrevistas? Vê lá, viu? Deixa o comentário pro pastor Marcos Vicente aqui, que olha, deixa seu comentário lá, né, no canal do YouTube, ele vai ler todos os comentários, te responder, e lá tem entrevistas fantásticas. E nós criamos 2 quadros que o senhor vai passar agora. Todo mundo vem aqui e vai passar por isso. E é muito divertido para nós, mas é muito profundo para o senhor. Profundo. O senhor agora vai abrir seu coração no tema que o senhor quiser. É o que o senhor quiser. Até agora foi o que ele quis, né, Nicolas? E ainda vai ser mais ainda, porque o senhor vai abrir o coração no quadro Só Love, com o pastor Marcos Vicente. Para mim, isso é novo. Mas eu me recordei de uma música do pastor Ademar, que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro Perdão? Caminhar seguro na luz
desfrutar do seu amor. É isso que eu queria, caminhar com Jesus. Não existe nada melhor. Ser dirigido pela luz do Senhor, desfrutar do seu amor. Eu acho que é isso que tem norteado e sustentado a minha vida. Nesses anos, desde que eu me conheço por gente. Então, meu só love, eu não sei se era isso, mas é isso que está no meu coração. É lógico que é. Esse cântico do pastor Ademar se chama Amigo de Deus. Que coisa mais boa, né, pastor? Jesus pegar, não vos chamo mais, vós sois meus amigos. Sim. A partir do momento que você conhece a Cristo, você já se torna amigo. Bom ter amigo, né, pastor? Ótimo, E esse maravilhoso. amigo que deu a vida por nós? Sim, é isso aí. Tem amigo igual isso? Não tem. Não tem. Igual Jesus, religião nenhuma tem, pastor. É aquilo que a gente até fala para as pessoas. Fala, olha, embora sejamos cristãos evangélicos, eu quero te apresentar alguém que religião nenhuma tem. Ele venceu a morte, ele deu a vida por você, tortinho do jeito que eu era. Ele me quis, me amou e deu a vida por mim. Se tivesse só você na face da terra, ele dava a vida por você também. Só você. Se fosse só você. Ele é muito bom. E ele é bom e ele corrige quem ele ama, não é, pastor? Sim. Quem ele ama, ele dá oportunidade. É aquele bom pastor que pega a vara e faz assim: vem pra cá, vem pra... traz pra perto, vem pra cá. Ele é o bom pastor que corrige. Corrige tanto que uma vez ele chegou e falou: na casa de meu pai, vocês transformaram a casa de meu pai, que é casa de oração, em covil de salteadores. Ele virou as mesas, pegou um azorrague, que era um cordãozinho, e saiu dando cordãozada em todo mundo. Chicotada no lombo de quem estava lá, fazendo o que não se deve. Jesus ficou bravo. Ah, tenho certeza. Está escrito. Sim. Pastor Marcos Vicente. Nesta hora, abrimos o segundo quadro do UMSP Podcast, que se chama Quebra Tudo com o pastor Marcos Vicente. Ai, ai, ai. Como diz o filósofo contemporâneo, são tantas emoções. Mas eu sou um camarada muito... eu sou pastor, sabe? É um chamado, né? E a gente aprende a ser leve com as pessoas. Porque se a gente for seguir o exemplo do próprio Senhor Jesus, tem alguns que talvez a gente pegasse, né? Pela garganta, assim. Mas eu me policio para não deixar isso acontecer. Porque... Então eu me policio. Mas... cresça a ponto de ninguém precisar pegar pelos seus colarinhos. Cresça a ponto de você ser um instrumento nas mãos de Deus. Ninguém precisar ficar te puxando. Ninguém precisar ficar te empurrando. Ninguém precisar te lembrando. Cresça. Então eu acho que esse crescimento nosso, a gente precisa acelerar muito. É o meu desabafo. Desabafo do pastor. O meu desabafo. Que legal, pastor. Olha, pastor, o senhor deu uma dica muito, muito boa, né? Porque a Escritura fala: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conforme os crentes vão conhecendo mais ao Senhor, eles vão amadurecendo, né? Eu perguntaria para o senhor assim: olha, às vezes no aprisco, lá na igreja, ou mesmo num motoclube, tem gente que pode passar por lobo, não pode?
É perigoso? Porque, olha, nas igrejas, às vezes a gente vê pessoas que parece que não vão lá para causar, para dar problema. Nós temos um princípio muito bem claro conosco. Você veio porque quis. Sim. Você não precisa ficar. Se não tá bom, a gente não vai mudar por sua causa. Então vaza. Vai ser feliz, mas saia de boa. Não precisa causar. A gente não vai mudar o nosso jeito que nós já construímos há 6 anos por sua causa. Porque você é diferente daquele. Senão a gente vai ficar mudando, a gente não vai ter personalidade. Isso. Então, ou você entende que o seu lugar é aqui, ou vaza. Não vem tumultuar. Então vaza. E nisso, os motoclubes são muito comprometidos com essa questão. Mas não, se você estiver dando novidade, e aqui é uma linguajar policial, vaza. Novidade, o cara chega fora da lei, o cara não quer andar, isso. O cara chega alcoolizado, o cara chega fora do modelo estabelecido. Fora do modelo. Vaza, Manão. Exemplos aqui. Isso. Porque o cara vai lá para causar. Vaza, Manão. Vaza. Isso acontece dentro da igreja também. Sim, então vaza, Manão. Você não tá feliz? Pra que você vai... Por que você tá nessa igreja aqui? Vaza, não cara. Concorda? Não concorda. O pastor prega, você não concorda. O diácono prega, você não concorda. Cara, você não tá bom, vaza. Vai dar linha. Vai procurar outro motoclube. Outro motoclube talvez não te aceite, porque ele vai perguntar pro presidente de onde você saiu. Isso é uma regra. Sim. Entre nós nos comunicamos. Então não vai achar que ele sai daqui, que nem em igrejas nossas, sai de uma igreja e vai para outra. Isso. Não. Essas turmas que ficam pulando de igreja em motoclube igreja aí, não existe isso não. O pastor não se conversa. Fala, esse cara causou aqui, esse cara gerou problema, essa pessoa aqui veio aqui e tá chegando aí como santinho, não, ó, veja, cara, você tem que ser feliz. Vai ser feliz. Se não consegue ser feliz aqui, vai ser feliz onde você consegue. Mas lá eu também não conheci. Cara, então o problema tá em você. Que coisa, não, pastor? O problema tá em você, bichão. Você não consegue. Este foi o momento quebra tudo com algumas situações do dia a dia dos motoclubes, das igrejas, da vida. Da vida, né? Sim. Cada lugar tem suas regras, né, pastor? Tem gente que não tem problema com autoridade, tem problema com regra, tem problema com... meu amigo, a vida é cheia dessas coisas, sabe? Né? Pastor, que bênção ter o senhor aqui com a gente, né? Eu me lembro que a gente conversou um pouquinho com um pessoal do Clássicos do Povo, que é uma turma que também de carro velho lá, com o pastor Gadelha, pastor Tiago Marcolongo, que também juntaram pessoas que gostam de carro velho e também saíram aí fazendo evangelismo, fazendo amizade. Parabéns ao Clássicos do Povo, parabéns ao Abençoados Motoclube. Parabéns. Vou passar para o senhor fazer as suas considerações finais, agradecimentos. Faz o que o senhor quiser. Tá bom. Eu quero entregar para você, meu irmão, já que você tem motocicleta, o nosso adesivo, né? Uau! Para você se lembrar da gente. Jesus, obrigado. Então tá aqui. Muito obrigado, pastor. Que bênção. Olha, Nicolas, vai para nossa escuta. Eu tenho uma Citicon, é uma gorduchinha. Vai ficar bonito, hein? A Citicon é muito boa. Eu tive uma Citicon, tá? Eu tive uma Citicon. Olha! Foi a minha primeira scooter que eu tive, em 2013. A minha Citicon. Mas eu quero agradecer. E você que em algum momento ouvir esse nosso bate-papo aqui, caminhe com Jesus. Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. E outra coisa, se você é um crente, né? Uma pessoa crente e tem uma motoca, vem rodar com a gente. Isso! Né? Vem rodar com a gente, vem nos conhecer. Eu acho que depois o Nicolas vai colocar aqui em algum momento nossas mídias digitais. A gente tem YouTube, a gente tem Instagram. Uns bagulho doido, mano. Uns negócios bacanas. Então vem nos conhecer e que o Senhor abençoe sua vida. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Senhor.
Obrigado, pastor Marcos Vicente. Obrigado a todos os integrantes do Abençoados Motoclube. Nós somos muito, muito gratos e é nesse clima de gratidão que Amém. nós encerramos mais um UEMESP Podcast. Um grande abraço a você, escreva lá nas redes e escreva os seus comentários para o pastor Marcos Vicente e acompanhe outras entrevistas. Fique conosco, até o próximo!